vai e começa a falar um monte de coisa, a gente pensa, meu marido devia estar aqui. Se fosse para ele estar ali, ele estava, mas é você que está, meu bem, então é para você ouvir. E aí, eu lembro que eu falei para Deus, olha, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que será salvou a minha casa, agora eu vou orar pelo meu casamento, agora eu vou fazer campanha, vou fazer propósitos pelo meu casamento. Só que eu ouvi uma voz dizendo para mim, não. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô confusa? Não, isso não pode ser a voz de Deus, deve ser a voz do diabo, deve ser o inimigo falando, né? Deus está falando para eu não fazer campanha, para eu não fazer propósito pelo meu marido, pelo meu casamento. E eu fui orar, né? Eu fui orar, fui falar com Deus, eu falei, Senhor, me dá uma resposta. Quem é que está falando isso? Que não é esse? E aí, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, dizendo, antes de buscar pelo seu marido, você precisa buscar pela sua própria vida, você precisa buscar a cura das suas feridas. Né? E ali eu entendi que Deus estava falando primeiro, que antes de eu começar a querer, né? Porque não tem como um doente cuidar de um outro doente. Não tem como. Eu sempre falo que aquela frasezinha que as aeromoças falam quando antes do voo subir, né? Se uma máscara de despressurização cair e você tiver com um bebê, se você colocar nele, você vai morrer, ele vai morrer também. Então, primeiro é em você e depois é nele. Exatamente. Tem que ser essa ordem, né? Exatamente. E aí eu entendi que Deus queria que eu cuidasse primeiro porque se Deus poderia até fazer, de repente, se eu buscasse, mas primeiro por ele. Só que o que Deus estava querendo de mim é que eu cuidasse das minhas feridas, porque tinha muita ferida, né? Claro. A respeito de traições, a respeito de tanta coisa que tinha acontecido. Sim. E eu precisava ser curada primeiro. Como você acabou de dizer, né? Nesse sentido, né? Primeiro eu precisava respirar, né? Colocar o ar em você, né? Para depois colocar o ar nele. Exatamente. Então, por quê? Aí eu entendi, porque quantas vezes tem tantas mulheres, às vezes, né, buscando, né, restauração pelo seu casamento, que isso é bom. Mas será que alguém já procurou olhar para si e perguntar o que eu preciso tratar em mim? Porque uma pessoa tratada, ela tem condições de tratar a outra. O ferido fere, né? Eu sei que nesse caso é Jesus quem faz, mas você vai ter como cuidar, ajudar. Você é uma ferramenta, né? Porque tu imagina, se eu não busco pela minha cura, porque quando eu falo sobre o meu testemunho, né, o Vaguinho está acostumado, e quando eu falo, me traiu porque fez isso, Deus sabe que meu coração está limpo, né? Sim. Mas por que você buscou essa cura primeiro? Senão... Exatamente, porque você já pensou, eu não busco a cura, aí não sou curada. Aí Deus traz ele de volta. No primeiro problema... O primeiro problema eu ia falar, você fez isso, você fez aquilo, porque uma vez que você perdoa, você não vai ficar jogando na cara o que foi feito no passado. O Marcelo sempre fala isso, porque como a gente também passou por isso, ele sempre fala assim, quando ele vê, às vezes, né, a gente vê alguns casais, ele fala, mas gente, eu já ouvi ele aconselhando, assim, um homem, mas se você, toda vez que você brincar, você jogar na cara dela o que aconteceu quando vocês estavam separados, não vai dar certo nunca. O problema tem que se renovar, gente. Né? O problema é igual a misericórdia do Senhor, vai se renovando a cada manhã, tem que ser coisa nova. Vamos fazer ajuste novo, não dá para ficar lá no passado, não é? E nesse sentido, eu falo essa frase para as minhas filhas. Eu falo, aqui a gente não tem empregada doméstica, nos Estados Unidos não existe isso, né? Então, a minha mais velha, mas eu vou passar o vacuum, o aspirador de pó de novo, eu passei ontem. Meu bem, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O trabalho doméstico também, vai aprendendo. Mas o que você falou, Fabiola, é muito interessante, porque eu fazendo um paralelo com a minha história, eu entendo assim, hoje eu entendo que o Senhor permitiu aquela confusão, aquela briga naquele dia, para que o Marcelo saísse de casa, porque o tempo que ele demorou para voltar foi o tempo que eu demorei para me curar também e para restabelecer coisas dentro de mim que o Senhor me falava claramente assim, se eu te entregar o seu marido agora, é como se eu estivesse dando uma Ferrari na mão de uma criança. Você vai bater e vai morrer, você não vai dar conta. Porque eu era muito altiva, eu falava para ele assim, eu ganho tanto, você não ganha nada.
está fazendo o que aqui? Você é igual um vaso de planta. Então, assim, para que eu não voltasse a repetir isso,